Hoje a gente vai falar do tema que eu mais gosto, que é a regressão. Bom, lembrando que vocês podem assistir no TikTok se a gente cair aqui, tá? Já tá lá a live também. A princípio a gente continua aqui, mas se acontecer alguma coisa a gente vai pra lá. É bem boa a live de hoje, gurias, bem boa mesmo. Eu adoro esse tema, né? Tanto que é o que eu trabalho. Para quem tá no TikTok, nós estamos num link, mas a live aqui vai ficar aberta para vocês poderem acompanhar também. O assunto de hoje é regressão. Para quem tá entrando. Boa noite para quem tá entrando no TikTok. Então, por que eu trouxe esse assunto? Porque para mim regressão é a base de qualquer tipo de tratamento hoje. Porque quando na regressão a gente começa a tratar num nível mais profundo o nosso ser, que na verdade é o nosso nível. Todo ser humano, ele é esse conjunto de mente, corpo e espírito. Então, por isso que eu amo a regressão, porque a gente consegue trabalhar a nível energético, emocional, espiritual e não só a nível mental. Então, para mim, a regressão, ela é uma técnica que nos permite acessar essas memórias do passado, não importando onde seja esse passado. Ela nos permite acessar memórias de infância e até mesmo outros momentos da nossa vida em que a gente estava em outros corpos ou até mesmo em outros planetas, outras dimensões. Quem é minha aluna ou minha paciente já me viu falando disso, já sabe como é que funciona. Mas a regressão, ela é muito usada também para aliviar traumas, né? As pessoas elas não vão para atendimento com regressão para só ver as vidas passadas. Na verdade, quem me procura nunca procura com essa intenção. Assim, eu acho que durante esses 7 anos que eu atendo, se 2 pessoas me procuraram com essa intenção, foi muito. A maioria das pessoas que eu, graças a Deus, que chegam até mim, são essas pessoas que estão buscando aliviar algum trauma, alguma emoção, algum sentimento. E a regressão ela é muito boa para isso. Porque no momento que a gente volta numa memória do passado, independente de quando é esse passado, de quando foi, a gente tem a possibilidade de ressignificar essa memória e liberar toda a emoção, pensamento e sentimento que está envolvido nessa memória. Então, por que eu considero a regressão a melhor técnica de todas? E eu sou formada em muitos tipos de terapia espiritual, energética, desde Reiki, que eu acho que todo mundo se forma em Reiki, até hipnoterapia, barras de axis, Theta Healing, tudo eu já me formei. E eu preferi seguir nessa técnica, nesse caminho da regressão, porque para mim é a mais efetiva de todas. Então é a melhor técnica para mim desde que eu me formei até hoje. E eu bato muito nessa tecla porque eu já passei por muitas terapias e até já fui atendida com muitas terapias, com vários tipos de terapia, e eu escolhi esse caminho há 7 anos. Continuo nele e não pretendo sair. Então, porque a regressão, ela nos permite trabalhar não só as nossas emoções, não só a nossa mente, mas também o nosso espírito. E é fundamental, porque quando a gente começa a se entender, quando a gente começa a buscar autoconhecimento, a gente vê que a gente realmente não é só um corpo e uma mente. Existe muito mais no nosso ser, né? E para mim a terapia ela une, ela consegue olhar pra gente como que a gente é, esse conjunto. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando a gente está na terapia convencional, e eu acredito que todos nós aqui já passamos pela terapia convencional, acredito que quem está aqui no TikTok também já deve ter passado. A gente vai lá, a gente começa a trabalhar o nosso mental, a nossa mente. Então, o que a terapia convencional, no que a terapia convencional ela atua? Ela atua no nosso campo mental. Ela trabalha no nível mental, que é um pouco mais superficial do que o espiritual, né? Obviamente. Então, quando a gente atua só no campo mental, pensa o quão limitante isso é. Porque se nós somos um conjunto, mente, corpo e espírito, se existe uma energia que envolve a gente, que através dessa energia a gente consegue também... Peraí, tem gente entrando aqui. Se através dessa energia a gente consegue se relacionar com as pessoas, como que a gente vai ficar tratando apenas no nível mental? É uma visão muito limitada. E eu já passei por terapia convencional.
Eu já fiquei 8 meses, uma época atrás, quando eu tinha depressão, já contei essa história, tem vídeo mesmo no TikTok falando. E eu senti que eu não ia pra frente, eu não mudava, eu continuava com depressão, eu continuava no mesmo lugar. Por quê? Porque eu tava tratando o meu ser, que é um ser tão infinito e completo e cheio de particularidades, individualidades, apenas no nível mental. E quando eu comecei a trabalhar com a regressão, quando eu comecei a voltar no meu passado, comecei a trabalhar de fato as memórias do meu passado, não só deste momento, Andréia, né, desde a minha infância até agora, mas de outros momentos, de outras existências que eu tive em outros corpos, a minha vida começou a mudar. E aí que eu entendi o poder da regressão, porque ela acessa toda e qualquer memória que precise ser ressignificada independente do tempo e espaço. E aí que eu falo para todo mundo, né? Não é que eu esteja, vamos falar assim, falando mal da terapia convencional. Eu acho que existem momentos e momentos. Eu precisei daquele momento na terapia convencional para que hoje eu tivesse onde eu estou, para que eu em algum momento entendesse que existe um pouco mais, que eu poderia tratar o meu corpo, minha mente, meu espírito e tudo mais como um conjunto e ir um pouco além só da terapia trabalhada no campo mental e emocional. E aí quando eu fiz esse movimento, eu percebi, caramba, olha o quanto a transformação é mais rápida, porque a gente não está trabalhando só em um aspecto, a gente está trabalhando em vários aspectos, né? Em uma sessão de regressão, a gente atua no emocional, a gente atua no físico, a gente atua na energia, a gente atua, enfim, no nosso ser inteiro. Então, nós somos esse conjunto e a gente precisa olhar pra gente como esse conjunto de corpo, mente e espírito. E quando a gente começa a olhar pra gente desse jeito, a gente entende que não adianta só cuidar do corpo, não adianta só cuidar da mente, não adianta só cuidar do emocional. Tem o energético e o espiritual aí precisando ser olhado também. E a regressão, ela consegue nos auxiliar nisso. Então, se a gente trabalha o nosso mental, aliás, se trabalhar o nosso mental fosse realmente resolver as nossas questões, o mundo hoje seria muito diferente, vocês não acham? Todas as minhas pacientes, quando a gente conversa no final da sessão, elas falam, Deia, todo mundo precisa fazer isso, todo mundo precisa conhecer isso. Porque elas veem diferença em 1, 2 meses na vida dela, coisas que estavam travadas há vários meses, às vezes até anos. Por quê? Porque a gente trabalhou como um conjunto essa pessoa, a gente olhou para o que realmente ela precisa e não só para um aspecto dela. Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo, gente? Joyce disse que luta contra a depressão. Vou falar um pouquinho disso depois, tá? Vou seguir na linha que eu tô falando, depois vocês podem perguntar, a gente entra nos assuntos que vocês precisam. Gurias aqui da aula, tudo ok? Aqui do link, ok? Então, o chamado da regressão é esse. A gente entende que só trabalhar o mental não está funcionando. É necessário que a gente entenda que nós somos um espírito que requer cuidados em vários campos do nosso ser, enquanto a gente está encarnado aqui na matéria. Esse é o primeiro passo, a gente tem que entender isso. Meu computador se foi. Eu já tinha falado para as gurias lá do link, para as minhas alunas, que talvez o computador se desligasse e eu ia continuar aqui no TikTok. Então eu vou deixar elas entrarem para continuar, tá, gente? Vamos respondendo as perguntas de vocês enquanto elas entram. Porque meu computador tá dando uma tela azul louca e eu ainda não consegui identificar qual é o problema. Vamos ver. Eu sempre sou rejeitada. A minha vida está sem sentido. Então, rejeição também é algo que a gente consegue trabalhar na regressão, porque muitas vezes essa rejeição vem lá da infância. Eu já tive essa questão de rejeição também. O meu pai e a minha mãe se separaram, eu era muito nova, eu tinha 3 anos, e eu senti por muito tempo, durante a minha adolescência inteira, que o meu pai me rejeitava, que o meu pai não gostava de mim, que ele não me queria, porque minha mãe se mudou para outra cidade. E aí eu sempre vivia isso nos meus relacionamentos, nas minhas amizades eu vivia isso muito. E eu atraía pessoas que naturalmente iriam fazer com que eu me sentisse assim. E aí eu fui trabalhando isso durante um tempo,
trabalhando essa questão do abandono, da rejeição. E hoje em dia eu não sinto mais isso, consigo ser livre e leve nos meus relacionamentos, nas minhas amizades e tudo mais. Então, eu sempre vou indicar pra vocês, gente, pra mim a regressão, ela muda vidas. Ela mudou a minha vida, muda das minhas pacientes todos os dias, porque a gente acessa realmente a memória que fez a gente se sentir rejeitada. Vamos supor, vamos continuar na linha da rejeição. Então vamos supor que a gente viveu uma situação lá na infância que fez com que a gente se sentisse dessa forma, se sentisse rejeitada. E aí essa memória e essa emoção e sentimento ficam guardados dentro da gente. O nosso subconsciente, ele armazena tudo, absolutamente tudo. E aí essa emoção continua como se ela ficasse latente dentro da gente, como se a energia dessa emoção também, a frequência energética que a gente emana quando a gente se sente rejeitada, isso tudo tá ainda vibrando dentro da gente, tá no subconsciente e tá agindo dessa forma, fazendo com que tu atraia situações e experiências, e aí tu vive sempre um ciclo repetido, vivendo sempre a mesma coisa. Então eu me senti rejeitada em algum momento da minha infância, às vezes até no nascimento. Já levei, tem até relatos aqui, se eu não me engano, que eu já publiquei nos vídeos aqui no TikTok, de pacientes minhas que foram lá na memória de quando elas nasceram, que elas nasceram de forma prematura e foram levadas para a incubadora. E esse momento da incubadora sem a mãe, elas vendo todo mundo mexendo nelas, todo mundo pegando, e elas naquela sensação, cadê a minha mãe? Minha mãe me abandonou, minha mãe não tá comigo. Porque o bebê, naquela situação, não sabe o que tá acontecendo, né? Não sabe que a mãe tá na sala do lado esperando, ansiosa pela recuperação dele. Mas então o que elas sentiam? Que elas tinham sido abandonadas pela mãe, que elas tinham sido rejeitadas, deixadas de lado. Várias pacientes minhas já chegaram nessa memória e sentiram isso. E essa bebê fica com essa emoção registrada. Então a tendência é que ela vá sempre atraindo mais experiências desse tipo. E aí, muita gente me fala assim, eu já me curei dessa experiência, eu já superei essa experiência lá da minha infância, mas a vida da pessoa não muda. Então, se a tua vida não mudou, provavelmente tu não superou a experiência, tu acha que tu superou, mas a tua criança interior, ela ainda tá ali pedindo socorro, ela ainda tá ali com aquela dor. Semana passada, eu acho que eu atendi uma paciente que a gente chegou numa memória de infância que o pai batia na mãe dela e ela se sentiu desprotegida. E até hoje ela é uma pessoa que tem medo de dar novos passos, né? Porque essa sensação de estar desprotegida tá muito forte. E aí no final da sessão ela disse assim pra mim, Déia, eu tinha certeza que eu já tinha superado essa questão do meu pai e da minha mãe. Eu tinha certeza. E aí eu falei, pois é, mas agora tu viu na sessão que não. Que a tua criança ainda estava ali sentindo todo aquele medo, aquela angústia, aquela sensação de estar desprotegida e até mesmo de não conseguir proteger a mãe. E isso é o que ela está manifestando hoje na vida dela. Então, uma pessoa que não consegue ir para o mundo, assim, se sentir segura para tomar novos passos, mudar a vida dela, fazer coisas diferentes, ela sempre fica ali com medo de sentir aquela sensação de estar desprotegida. Então, sempre que alguém me fala, já superei alguma coisa do passado, ou a frase mais clássica, muita gente me fala isso, principalmente homens. Homens me falam muito isso. Eu já não tenho mais nada para resolver da minha infância. A minha infância é muito bem resolvida. Eu falo assim, tá bem, vem para uma sessão pra gente ver se tá muito bem resolvida, né? Porque a nossa criança, ela registra tudo, registrou tudo. E a gente continua vivenciando isso na nossa vida até que a gente decida mudar isso, né? Trazer outro ponto de vista. Vamos lá, gurias que estavam lá na live do Google, Tamires, Karina, vocês estão aí? Só para eu saber se eu posso dar andamento na aula. Joyce, Tamires está. É que não apareceu para mim se vocês entraram, gurias. Agora só Tamires sabe se as gurias entraram? Para eu poder continuar. Eu apanhei muito na minha infância. Sim, Joyce, isso é outra questão. Porque aí a tua criança registrou algumas emoções, a partir disso pode ter registrado medo,
a insegurança, também a desproteção. E tu pode hoje não estar conseguindo movimentar a tua vida, fluir a tua vida por conta dessas emoções. Eu luto contra uma ansiedade muito forte que eu sinto que vem muito do lado de trás. Ansiedade, gente, lembrem se a criança de vocês já era meio nervosa ou ansiosa. A ansiedade, na maior parte das vezes, pelos meus atendimentos, tá, gente? Não fiz nenhum estudo, não posso comprovar nada, mas nesses 7 anos que eu atendo, a maior parte dos meus pacientes que sentem ansiedade é por causa da infância. Tem algo específico lá na infância que gerou essa ansiedade. Eu vou dar um exemplo que me veio agora. Tinha uma paciente minha. Quem era? Às vezes eu lembro da história e não lembro da paciente, que é muita gente que eu atendo. Mas enfim, era uma paciente que a mãe dela deixava ela sozinha em casa com 2 anos e ia para as festas à noite. E ela ficava a noite inteira sozinha. E a mãe dela nem esperava ela dormir. Simplesmente saía e deixava ela em casa. E aí quando a gente foi olhar para essa ansiedade dela, a gente viu que era lá da criança, que ficava completamente ansiosa de estar sozinha, né? Tipo, cadê minha mãe? Minha mãe saiu, me deixou aqui, eu não sei o que fazer, não sei me virar, não sei nada, e a criança se sentia ansiosa. E eu lembro até que dos atendimentos que a gente fez, a gente chegou numa frase que era assim, um pensamento que ela tinha, que era: eu sempre fui ansiosa, a ansiedade faz parte de mim. Então, olha quão profundo é essa crença. Olha uma pessoa que acredita que a ansiedade faz parte dela, dificilmente ela vai se liberar da ansiedade na terapia convencional, porque é uma coisa muito profunda. Talvez ela nem acessasse essa informação se não fosse através de uma regressão. E aí a gente fez essa dissociação, né? Não, a ansiedade não faz parte de ti, tu estás ansiosa no momento, mas tu não és ansiosa. Então a gente faz toda essa reprogramação mental para a pessoa parar de sentir essa ansiedade. Joyce, tu faz atendimento terapêutico? É bom tu procurar atendimento terapêutico nesses casos, né? A minha não está, não. 20. A ansiedade. Tá, vamos ver se as gurias entraram para eu poder continuar a aula, gente. Que a aula de hoje é bem longuinha, assim, bem compridinha. E aí eu quero poder continuar. Joyce e Karina. Tamires, tu quer mandar uma mensagem no grupo para perguntar se elas vão entrar para eu poder continuar, por favor? Josi e Karina, na verdade, não Joyce. E também, se tiver mais alguém, se vocês quiserem colocar o link lá no grupo para as gurias. Ó, a Josi disse que está. Só falta a Karina. Gente, preciso dar um jeito no meu computador, não sei o que é. Alguém aí entende de computador, tá dando uma tela azul e se desligando. Só que às vezes ele fica ligado horas, às vezes ele não fica nem segundos, assim. Karina também está. Tá, então a gente pode continuar. Até aqui, vocês têm alguma pergunta? Que agora a gente vai entrar na questão do propósito, né? O quanto a regressão impacta no nosso propósito ou não, o quanto que a gente pode se conectar com o nosso propósito através da regressão. Acho que ela não respondeu porque está no trabalho. Tá. Então me deem ok se eu posso continuar. Sim? Alguém tem alguma pergunta? Por mim, sim. Então vamos lá. Deixa só eu fechar aqui o negócio do computador, que ele já se ligou de novo. Como que inicia a regressão?
A gente faz um momento de respiração, faz uma limpeza energética para eliminar ataque psíquico, espírito que possa interferir no atendimento. Depois a gente faz uma conexão com mentores, com guias, anjos, qual é a egrégora de luz que acompanha a mim e a pessoa que está sendo atendida. E começamos a entrar na questão que a pessoa quer, né? Vamos supor que vamos pegar a questão que foi trazida aqui, que é a rejeição. Então a gente quer entender por que a pessoa se sente rejeitada. Então a gente vai lá, começa a fazer uma série de perguntas específicas, porque assim, gente, embora eu seja formada em hipnoterapia, eu não uso da hipnose para levar a pessoa às memórias passadas. Eu prefiro usar a energia do Theta Healing. Então, eu vou fazendo perguntas, vou conduzindo a pessoa através dessas perguntas até que a gente acesse a memória. Mas nos meus atendimentos, em nenhum momento a pessoa fica em estado hipnótico ou fica fora, não fica consciente. Todo momento a pessoa está consciente comigo. Em até alguns atendimentos, esses dias eu fiz um atendimento de 2 horas, normalmente dura 1 hora. E aí precisava de 2 horas, ela falou que tudo bem a gente fazer 2 sessões num dia só. E aí a gente acessou memórias dela de... Como foi aquele atendimento? Gente, às vezes eu atendo tanta gente que às vezes fica confuso pra mim. Não lembro exatamente agora. Mas ela precisou, em alguns momentos ela precisou parar o processo. E aí, nesses momentos, ela voltou, retornou, respirou, tomou água. Normalmente a gente consegue engatar do início ao fim da sessão, né? A 1 hora de sessão. Mas no caso dela, eram coisas muito profundas de vidas passadas. A gente chegou a passar por umas 4 vidas passadas dela naquele mesmo atendimento. E aí, realmente, ela não conseguiu não parar o processo. Aí ela pediu, eu posso parar, né, tomar água. Então, assim, ó, tu fica consciente o tempo inteiro. Tu tá ali, volta, se precisa tomar água, toma água, se precisa ir no banheiro, vai no banheiro. E depois retorna, a gente retorna o relaxamento e volta para as memórias. Te respondi, Josi? Sim? Bom, então é isso. A regressão, ela nos permite exatamente isso. Acessar essas camadas que a gente não consegue acessar de outras formas. Então, eu digo que existe um bom motivo para que essas técnicas hoje tenham vindo para a Terra. Essas técnicas energéticas, espirituais, enfim, alguns exemplos, né? Theta Healing, o Reiki, o Magnify Healing, a constelação de vidas recorrentes, que não é a constelação familiar, tá? Eu já falei pra vocês que eu não apoio a constelação familiar, mas a constelação de vidas recorrentes eu acho ela é ótima, porque ela trabalha nesse aspecto. A constelação familiar, ela vai no máximo até teus antepassados, né? A constelação de vida recorrente, não, ela abrange tudo isso. Ela abrange todo o teu ser, todas as épocas, dimensões, períodos de tempo e espaço que tu tenha vivido. Então, essas técnicas, elas foram trazidas para cá por um motivo. Não foi do nada que a gente começou a ter esse crescimento tão forte das pessoas procurando e querendo, priorizando esse tipo de técnica. Porque a gente percebeu que o ser humano não consegue mais do jeito que estava indo. Que se ele fosse conseguir, já teria modificado as coisas. A gente já teria passado para um próximo passo. Então, precisou-se introduzir essas técnicas, tanto que, por exemplo, o Magnify Healing é uma técnica que é feita no astral. O Reiki também é uma técnica que não é da Terra. Então, são técnicas que vieram para auxiliar o ser humano nesse processo de evolução. Porque sem essas técnicas a gente não estava dando conta de fazer. O ser humano não estava amadurecendo. E aí, sim, trouxeram técnicas que olham para o ser humano como ele é. Esse conjunto, né? Não só mente, não só corpo, não só emoção, mas corpo, mente e espírito. E trabalha a energia, trabalha tudo isso em uma única sessão. Então, a regressão
faz com que a gente possa voltar no tempo, em qualquer espaço, em qualquer dimensão, que a gente já tenha existido e nos permite alterar o nosso passado. Não é que a gente não vai mais lembrar da experiência. Claro que a gente vai alterar a nossa percepção da experiência. Então, a emoção que a gente sentiu lá, o sentimento que a gente sentiu lá naquele passado, a gente não vai alterar a experiência em si. No meu ponto de vista, até a gente altera, mas aí isso aqui já é um papo mais quântico que nós não vamos trazer para essa live. Mas o que a gente busca alterar com a regressão? A forma como a gente experienciou aquilo. Então, a percepção que a gente teve daquela experiência, a sensação que a gente teve, a emoção que a gente teve, os pensamentos que vieram daquela experiência. Então, é isso que a gente consegue acessar e alterar com a regressão. Então, a gente vai continuar lembrando da cena que nos aconteceu. Se tu forçar um pouco depois de uma sessão, tu consegue voltar lá na cena. O bom é não forçar, é bom tu deixar passado no passado. Mas se tu quiser, tu consegue forçar e voltar naquela cena, mas tu não vai mais sentir a emoção que tu sentiu naquele dia. Então, vamos supor, lembrei até de um atendimento que eu fiz com uma de vocês que está aqui, que era vidas passadas também, e a pessoa se sentiu muito nervosa e ansiosa. E aí, hoje em dia, acho que lembro da gente ter conversado algumas outras vezes, e ela lembra daquela memória ainda, daquela jovem que ela acessou, mas ela não sente mais aquela emoção. Não tá mais, tu volta na memória, mas tu não sente mais o que tu sentiu lá naquela primeira vez. Então, a regressão, ela vai fazendo com que a gente ressignifique as nossas histórias do passado, com que a gente traga outro olhar. E eu ainda uso a reprogramação com o Theta Healing, porque o Theta Healing, ele permite que a gente mude, transforme o pensamento. Então, se tu pensar algo negativo, a gente coloca algo positivo ali. Então, a gente consegue reprogramar a forma como tu pensa em relação àquela experiência. E isso faz toda a diferença, porque é como se você não tivesse vivido a experiência da forma traumática que você viveu. É como se você tivesse vivido da nova forma, com esse novo olhar que a gente deu a partir da sessão. Eu não sei se isso aqui tá ficando claro, porque realmente, para quem faz atendimento, fica muito claro. Eu tô falando aqui, eu tenho certeza que estão entendendo. Agora, para quem nunca fez regressão, talvez isso fique um pouco complexo. Então, vocês podem me perguntar se vocês não estão entendendo. Mas, basicamente, tu teve uma experiência que tu caiu da bicicleta quando tu tinha 4 anos. E aí, tu sentiu muita dor, tu teve que ir pro hospital porque tu quebrou a perna e foi um trauma muito grande, tu te sentiu desprotegido, inseguro, com medo, enfim. E aí, quando a gente volta nessa memória, a gente vê essa memória, tu caindo da bicicleta, as pessoas à tua volta te ajudando, tu indo pro hospital, a gente entende o que tu sentiu, a gente consegue liberar essas emoções e colocar emoções positivas, sensações positivas, né? De compreensão, de aceitação pelo que aconteceu. O primeiro passo para qualquer mudança é a aceitação, a gente aceitar a experiência como ela foi. Então, a gente instala em ti programas de eu já sei me sentir segura nessa situação, eu já sei qual é a sensação de enxergar essa situação a partir dos olhos de Deus, do Criador. Então, a gente vai liberando essas emoções que são um trauma e passa para a próxima fase, né? Que eu digo assim, porque quando a gente libera uma emoção, a gente libera uma experiência, começam a vir outras experiências, como se a gente andasse uns degraizinhos na vida, para que a gente experiencie outras coisas, porque esse trauma que a gente está trabalhando já foi passado. A gente já aprendeu com ele, já liberou e agora a gente está pronto para o que mais a gente tem que trazer para a nossa vida. Por exemplo, a gente se sente travada às vezes, né? Se sente bloqueada, parece que a vida não está andando. Mas não está andando porque tem algo para ser curado, algo para ser olhado aí. E no momento que a gente olha, o que acontece? A gente ressignifica a experiência, limpa a energia, limpa a emoção, se abre um espaço para que o novo chegue, para que novas experiências cheguem. Às vezes tem um teste, eu já falei muito nos meus vídeos aqui no TikTok também desse teste. Às vezes o universo manda um último teste pra gente, tipo assim, vamos ver se tu aprendeu mesmo? Te manda uma experiência muito parecida, muito semelhante, mas a chance de tu passar nesse teste é muito grande, porque tu voltou lá no passado, tu entendeu o que aconteceu. Por isso que eu gosto assim, tem terapias
por exemplo, o Magnify Healing, que libera karmas só com energia. Então, todos os dias quando eu acordo, eu faço Magnify Healing em mim. Porque eu sei que é uma técnica muito poderosa que usa chama violeta. Mas eu gosto dessa parte da regressão, da gente voltar nas memórias, porque a gente vê o que aconteceu. A gente entende de fato o que aconteceu com a gente e isso faz toda a diferença. A gente saber de onde veio o padrão. A gente saber, eu repetia isso porque as minhas ancestrais tinham isso. Eu repetia isso porque eu passei tal e tal coisa com meu pai e com a minha mãe. Porque aí quando a situação se apresenta pra ti, tu tá vivendo aquela mesma emoção de novo, aquela mesma experiência, tu consegue enxergar, meu Deus, é um teste. Já sei o que eu tenho que fazer aqui, já aprendi. É diferente de quando a gente tá só liberando, por exemplo, com Reiki ou com Magnify Healing, né, energeticamente. Então, eu gosto da regressão porque a gente entende. E pra mim, entender... Também, eu sou uma pessoa que eu aprendi a ser muito racional. Hoje em dia, eu já me conecto bem mais com o meu emocional. Mas pra mim, quando eu consigo entender algo, faz toda a diferença, né? Então, acho que até por isso que eu segui mais nessa linha de terapia. Porque faz com que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo com elas. E às vezes basta o entendimento, né? Claro que a gente libera emoções e tudo mais, mas quando a pessoa entende, nossa, cara, é por causa da minha mãe que eu aprendi isso, é isso que eu tô fazendo até hoje. Tipo, dá uma sensação de, sabe, de clareza mental, de você entender tudo o que te acontece, entender por que você não estava conseguindo tal coisa. Então, pra mim, a regressão, pra mim, é fantástica. Nunca fiz terapia. Sei que tenho de fazer. Por enquanto vou assistindo as aulas e os cursos para me preparar. Sim. E tem curso dia 7 e 8, hein? Curso de propósito. Dia 7 e 8, sábado e domingo de outubro. Vem pro curso também, Josi. É o último curso que tu não fez, né? Porque o último tu já fez, que vai ser em novembro. Que vai estar disponível esse ano. Depois só no ano que vem para fazer os cursos de novo. Mas vamos entrar no aspecto que eu quero entrar, que é a base dessa aula aqui, que é o propósito. Porque assim, quando a gente cresce, quando a gente nasce e cresce, a gente vai aprendendo a viver na vida, né? A gente vai aprendendo o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer, o que rejeitar, que tipo de pessoas rejeitar, que tipo de pessoas amar, o que é aceito dentro da tua comunidade, do espaço que tu convive, da tua igreja, o que não é aceito. Então a gente vai aprendendo com as pessoas ao nosso redor como ser, o que fazer e como agir. Só que, olhem isso, a gente aprende coisas com pessoas que são completamente diferentes da gente, que vivem vidas completamente diferentes da gente, que tiveram experiências no passado, e aí, o passado que tu quiser, seja lá na tua infância ou até em outras vidas, completamente diferentes da gente. E ainda assim a gente compra as verdades dessas pessoas. A gente aceita comprar as verdades, você ouviu aquilo ou experienciou aquilo e aceitou aquilo como uma verdade, porque era uma pessoa que tu confiava, tua mãe, teu coleguinha, teu vizinho, enfim, e tu leva aquilo pra tua vida. E aí tu vive a partir do que te ensinaram e não da tua essência. E essa é a programação, né? O nosso subconsciente, ele é formado dessas informações. E a gente passa a vida inteira reagindo e agindo a partir dessas programações. E aí eu vou dar um exemplo num livro que eu tô lendo, que é esse aqui, que eu achei, esses dias eu passei por um capítulo que eu achei assim, eu preciso trazer isso pra eles, preciso que eles ouçam isso, que eu acho que encaixa muito bem aqui. Então eu vou ler pra vocês, nessa questão de propósito, né? Vamos lá. Fala assim, Ele havia sido um pintor prodígio na infância, e ele se encolheu um pouco ao descrever como tinha certeza, desde muito novinho, que seria feliz se pudesse passar a vida pintando e desenhando. Ele contou que um dia seu tio apontou para alguns desenhos seus que estavam pregados na geladeira e disse em tom debochado para seu pai: "O que é isso? Você está criando um artista afeminado agora?" Depois disso, ele me revelou,
Seu pai, que sempre o colocara de forma neutra em relação à sua arte, o proibiu de continuar estudando pintura. E mesmo a mãe, que até então se mostrava orgulhosa de seu talento, concordou que aquilo era coisa de menina. O rapaz me disse ainda que ele fizera um desenho de sua casa no dia anterior àquele episódio cruel e que desde então havia sido a última coisa que desenhara. Então, esse exemplo aqui para mim, ele é perfeito de como a gente deixa de fazer coisas já lá na infância por conta do que os nossos pais, nossos amigos, nossos vizinhos, as pessoas relevantes dentro da nossa igreja ou da religião que a gente frequentava. E essas pessoas passam informações sobre quem elas são, o que elas querem, o que é verdade para elas, e a gente deixa a nossa essência de lado por causa delas. A maioria das pessoas que eu conheço que não estão vivendo o seu propósito é porque ainda estão vivendo a partir do modelo dos seus pais, a partir dos modelos dos seus amigos ou das suas amigas. Então eu vou dar um exemplo meu, já citei esse exemplo aqui outras vezes. Há um tempo atrás eu tive uma briga no grupo de família, quem nunca, né? Tive uma briga no grupo da família, faz uns 4 anos isso, e eu falei umas coisas duras para um primo meu, e o pai dele tirou por ele, obviamente, e falou pra mim que eu era uma charlatã, que eu ganhava dinheiro mentindo para as pessoas. Por que ele falou isso? Porque ele não acredita em espiritualidade, ele é ateu. Então, qualquer coisa que seja sobrenatural, que a mente dele é rígida e moldada, né, só na questão racional, qualquer coisa que essa mente dele não entenda ou não entendesse, era charlatanismo. E ele falou isso pra mim. Só que ele é uma pessoa que por muito tempo foi uma figura masculina pra mim, porque meu pai, como eu falei pra vocês no início da live, meu pai e minha mãe se separaram, e meu pai ficou numa cidade, e eu e minha mãe em outra, e ele, é irmão da minha mãe, ele tava sempre, assim, sempre fui a queridinha dele, porque eu era a única mulher, a única menina, né, na família, assim. Então, ele sempre gostou muito de mim, eu sempre gostei, eu era apaixonada nele, assim, meu dindo, né, meu padrinho, enfim. Imagina eu ouvir isso de uma pessoa que foi referência pra mim na infância, que foi uma figura masculina pra mim na infância, como foi difícil ouvir ele me chamando de charlatã, mesmo eu sabendo que meu trabalho transforma a vida todos os dias, e tem paciente minha, tem aluna minha aí pra dizer pra vocês, pra botar, pra decretar, porque elas vivem isso. E aí, imagina se eu tivesse aberto mão da minha verdade e tivesse comprado essa verdade dele, que isso não existe. E eu lembro que assim, desde pequenininha, gente, eu já falava de espíritos, eu já falava de energia, eu já falava que os animais tinham alma, e ele me criticava demais. Eu me lembro de um dia que ele me mandou calar a boca, porque eu tava falando para as crianças, eu já tinha uns 16 anos, eu tava falando para as crianças, porque as formigas têm alma. E ele, cala a boca, isso não é verdade, que bobagem que tu tá falando. Só hoje, que eu já estudo isso há muito tempo, eu consigo compreender, né? Tipo, não era a alma que eu tava querendo dizer, era a consciência, mas eu já entendia de tudo isso. E pra ele, sempre foi bobagem, sempre foi invenção minha, sempre foi mentira da minha cabeça. Só que era uma pessoa muito importante pra mim. Então, o que eu quero trazer aqui é o quanto a gente ainda vive, e eu vivo em alguns aspectos, né? Gente, alguém que fale assim pra vocês, já tô totalmente resolvido, vocês duvidem. Vocês duvidem muito, porque assim, a gente tá pra aprender, a gente tá aqui pra esse processo, então quase ninguém tá já 100% iluminado e já não tem nada pra trabalhar. Mas imagina se eu tivesse ainda apegada às verdades dele, né? O que é certo pra ele, e eu ainda quisesse de alguma forma agradar ele por ter sido uma figura muito importante pra mim na minha infância. E o que a gente faz, o que a maioria das pessoas que eu atendo, que não se conectam com o seu propósito, que não conseguem vivenciar o seu propósito ainda, fazem é estar apegada às verdades de outras pessoas. Então, vamos supor, todas as amigas dizem que o bom é ser CLT, que tu tem que ter um emprego fixo, que não sei o quê, que senão tu não vai ser ninguém na vida, senão tu não vai ser bem sucedida, que senão tu vai viver, sei lá, de tal jeito. E aí, tu vai te afastando do que tu quer, porque não é o que todas as tuas amigas fazem.
Não é o que todas as tuas amigas acham que é verdade. Ou então, teu pai e tua mãe dizem que é melhor tu abrir teu próprio negócio, que tu tem que ter a tua própria empresa, porque eles são empreendedores, mas na verdade o que tu quer é sair por aí pintando e viajar o mundo vivendo a tua arte. E aí tu não vai, por quê? Porque teus pais estão te dizendo outra coisa, ou te falaram a vida inteira outra coisa. E a regressão entra por quê? Porque aí quando a gente traz esse tema de propósito para a regressão, quando a gente começa a tentar entender o nosso propósito de fato, o que a gente veio fazer, porque todo mundo veio fazer algo. Ninguém veio aqui para nada. Tipo, vim só para dar uma passeada. Não, a gente veio para viver sim, tem que aproveitar sim, mas cada um de nós veio fazer algo específico, né? Então, quando a gente compreende que tem algo que a gente não tá fazendo, que a gente quer fazer mais do que precisa fazer, né? Pra gente não trazer essa sensação de, é obrigação minha cumprir meu propósito. Não, eu quero viver o meu propósito, né? Eu quero passar isso pro mundo, eu quero viver o meu melhor, porque eu sei que isso vai me realizar. Quando a gente traz isso pro atendimento, pra regressão, a gente consegue entender por que a gente ainda não tá vivendo isso. A gente acessa a memória que te diz, é isso aqui. Eu vou dar um exemplo, tá? Tem uma paciente que eu tô atendendo, queria muito que ela estivesse nessa live. Tô enchendo o saco pra ela fazer o curso do dia 7 e dia 8, que é o curso do propósito, porque eu acho que vai ser transformador pra ela, que ela tem um apego muito forte à mãe, muito forte. De achar que não pode ver a mãe triste, que é responsabilidade dela fazer a mãe feliz. E aí ela vive com a mãe dela e não consegue sair de casa, ela já tem uma profissão bem remunerada, ela é médica, ela é super bem... Gente, ela é assim, ela é inteligente, ela é uma mulher fantástica, só que ela não consegue ainda viver a própria vida porque ela ainda tá apegada às coisas da mãe. Ela ainda tá apegada, eu tenho que fazer minha mãe feliz, minha mãe não consegue sozinha, ela acha que ela consegue mais que a mãe dela. Então, são várias questões que a gente tem trabalhado com ela que fazem com que ela não consiga soltar tudo e dizer assim, eu confio e vou pro meu propósito, eu confio em Deus, na vida, eu confio no fluxo e eu vou em direção ao que eu realmente quero. Porque fica essa confusão mental, né? Imagina, se dentro de ti tem uma informação muito forte de que tu que tem que fazer a tua mãe feliz, como que tu vai virar as costas pra tua mãe se isso é uma verdade tão profunda, né? Não vai conseguir. Porque lembra, eu falei pra vocês no início, o subconsciente é muito forte. Ele é muito poderoso. Ele é, na maioria das vezes, mais forte que a gente de forma consciente. A gente vive a partir dessa programação automática do passado. Então, se a gente não está 100% consciente do que está acontecendo, se a gente não entendeu de fato o porquê das coisas na nossa vida, a gente realmente não consegue dar os próximos passos. E a regressão traz essa clareza, né? Vamos ver o que vocês falaram. É assustadora a diferença. Eu era extremamente comunicativo e extrovertido. E aí meu pai me batia. Rafael. Tu foi perdendo tua essência, né? Tu foi te desconectando da tua espontaneidade. Sempre achando que era algo de criança levada ou mal educada. Sim, e aí tu pode até em alguns momentos, não sei se é isso que tu sente, mas te digo porque eu já senti isso, tu pode até sentir que tu tá fazendo coisa errada, né, que é errado, tudo que tu vai fazer talvez tenha uma sensação de tipo, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que eu sou errada? E eu tinha muito essa sensação até pouco tempo atrás, assim, não por ter apanhado, mas por outras questões que eu passei. A sociedade faz a gente se podar muito também, além da família. Sim, mas lembra que quem molda a família é a sociedade, né, Karina? Quem molda a família é a sociedade, porque a gente vive esse ciclo e principalmente nossos pais, agora a gente está tendo a oportunidade e energeticamente está disponível pra gente por causa dessa função da transição planetária, a energia tá mais receptiva para isso, pra gente perceber os padrões, mas os nossos pais, eles não tiveram essa chance que a gente está tendo. Eles não percebiam nada, eles só iam vivendo a vida, só iam agindo, não tinham condição nenhuma de nada e só iam fazendo o que se apresentava na frente deles. Então, a sociedade também formou os nossos pais, né? Eles não tinham essa abertura que a gente tem hoje de poder falar das coisas, de poder se abrir, de todo mundo expõe o que quiser na internet. Eles não tinham isso, era muita repressão, né? Não tinha espaço.
assim, de nível de consciência mesmo, gente. A gente tá vivendo um momento diferente. É só a gente olhar pra trás, olhar um pouco pra vida dos nossos pais, sabe? O nível de consciência daquela época era bizarro, as coisas eram tudo escondidas. A mulher apanhava do marido, era escondido. Hoje em dia nada fica escondido. Por quê? Porque não tinha campo para lidar com aquilo. Eles não estavam prontos para lidar como a gente tá, né? A gente tá pronto para encarar as coisas de frente. Vamos lá, o que é que eu tenho que ver? O que é que eu tenho que mudar na minha vida? A gente tá pronto para isso, a nossa geração, a geração um pouco mais nova que a gente, mas eles não estavam, né? Tanto que hoje ainda é tudo muito confuso para eles, quando eles têm que olhar para eles mesmos, quando eles têm que lidar com a vida deles, com o que está acontecendo, já é muito confuso para eles. Para nós é confuso, mas ainda assim, na maioria das vezes a gente consegue dar esses próximos passos, né? Algumas vezes, na maioria. Eu não podia ir até hoje, é difícil comunicar, porque a mulher tem que ser mais comportada. Exatamente, Josi. Então, assim, é a sociedade, mas é os nossos pais, é todo mundo, e é a gente também. Porque eu tenho certeza que a gente já fez isso com amigos. Eu tenho certeza que a gente já errou dessa forma com as pessoas que a gente conviveu de perto. Até a gente chegar nesse ponto, alguns de nós chegarmos nesse ponto, de entender algumas coisas e não cometer mais esses erros, né? Não interferir na decisão da outra pessoa, na opinião da outra pessoa, deixar o outro ser quem ele é. Até em relacionamentos isso é muito desafiador hoje em dia, acredito que para todo mundo que tá aqui nessa live, né? Se posicionar sem tirar o livre-arbítrio do outro, né? Um exemplo que eu sempre falo, que a nossa geração não entendeu ainda o que é livre-arbítrio. Porque ela acha que livre-arbítrio é fazer o que quiser. Só que não, o nosso livre-arbítrio acaba quando começa o do outro. Então vamos supor, a gente vai pra praia e um monte de gente, sempre cito esse exemplo, um monte de gente com som alto. E aí eu penso assim, cara, e o meu livre-arbítrio de não querer ouvir música? Né? A pessoa tá ultrapassando o meu livre-arbítrio. Ela quer ouvir música, então ela ouve no fone, porque eu não quero. Então, a gente ainda tá muito confuso isso na nossa geração mesmo. Acho que num todo, assim, de entender até onde eu posso ir sem interferir na vida da outra pessoa. Até onde eu posso ir sem instalar coisas negativas na outra pessoa, né? Aí vem alguém super empolgado te contando uma coisa e tu fala, não, mas não é assim, né, amiga? Isso não vai dar certo. Tipo, isso já é uma limitação que tu tá impondo pro outro. Enquanto tu simplesmente podia ficar com, tá, não vai dar certo, mas eu vou guardar pra mim, eu não vou botar essa limitação no outro. Então, não é só a sociedade, não é só os nossos pais, mas é a gente também, né? É um processo que tá todo mundo vivendo. Claro que alguns num processo mais elevado e outros num processo menos. Eu não sabia de onde vinha isso. Todas as decisões que eu tomo, eu preciso consultar alguém, porque parece que tudo é errado. Exatamente. Podou toda a tua... Como chama? A tua autoestima. Agora tu precisa de opinião dos outros, né? Senão talvez te cause uma angústia, uma ansiedade, um estresse. E é isso. Bom, gente, essa era a aula de hoje. A gente pode continuar tirando dúvidas de vocês se vocês quiserem, mas eu quis trazer esse assunto. Querem se conectar com o propósito de vocês? Vão entender por que vocês ainda não se conectaram. Aonde está a informação que está te limitando, que está te impedindo de te conectar com quem tu é, com a tua essência, com a tua verdade. A tua criança já sabia o que ela queria ser. Nesse curso que eu vou dar no dia 7 e no dia 8 de outubro, a gente conecta muito com a criança interior e com as coisas que ela pensava, com as coisas que ela fazia, porque a nossa criança sempre soube o que ela queria ser e fazer. Só que a gente foi sendo podada, né? A gente deixou que nos podassem durante muito tempo e a gente esqueceu. E aí hoje tem muita gente que tá perdida, não sabe o que fazer, não sabe pra onde ir. Ou às vezes até mesmo, que é muito o meu caso, eu sempre falo isso pra vocês, né? Eu sei o que eu tenho que fazer e ainda assim, às vezes eu não consigo. Tem dias que eu não consigo vir aqui gravar pra vocês, que nem hoje. Tem dias que eu não consigo gravar os vídeos pra postar pra vocês. Porque eu sei que faz parte do propósito falar, passar tudo que eu sei pra vocês. Não só de regressão, mas de toda a espiritualidade através da fala. Mas tem coisas que ainda eu me deixo podar pelas coisas que foram podadas em mim na infância. Então eu me deixo... qual seria a palavra?
eu me deixo levar por essas dores, né? Por essas informações que me falaram no passado. E aí eu penso, hoje não vou gravar. Hoje não vou lá fazer vídeo e tal. Mas é um processo que a gente tá vivendo. O importante é a gente ir dando passos, né? Se o teu momento eu tô totalmente desconectada do que eu vim fazer, começa por baixo. Então eu vou entender por que eu tô desconectada. Se tu já sabe o que tu veio fazer, mas não sabe como ainda, bom, então trabalha esse como. Por que será que tu não sabe como? O que será que tá embaçando a tua mente, que não tá te trazendo clareza de como tu vai colocar esse propósito no mundo? Agora, se tu já sabe como, se tu já sabe o que tu veio fazer, bom, por que eu ainda não tô fazendo? Então são fases, né? Tem outra coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes. Fui assistir o espetáculo de uma delas esse final de semana, na sexta-feira, e ela me perguntou como que ela tinha ido, e eu falei, tu foi incrível, tu foi maravilhosa, e tu precisa continuar nesse caminho. Que, assim, não desiste desse caminho. Ela tem autoestima bem baixa, e aí eu sempre falo, é o processo. Entende que tu tá no início do processo, né? Aceita o início do processo. Daqui a pouco tu vai estar nos outros processos, daqui a pouco tu vai ter passado por todos esses processos. Então, a gente precisa entender que momento que a gente tá. Esse é o primeiro passo. Depois que a gente entende o momento que a gente tá, a gente busca ajuda para conseguir compreender e avançar os próximos momentos. Eu não sei quem sou de fato. Já até mencionei isso. Faz terapia, Josi. Faz terapia, Josi. Vem pra terapia. Te programa para começar a terapia. É tão bom ser doidinho. Minha criança era doida e não mudou muito. Seus cursos estão maravilhosos. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada. Bom, gente, tem mais perguntas? Eu tô aqui para responder vocês. E quem não costuma me acompanhar, já começa a me seguir aqui. A gente tem um grupo que é uma comunidade. Vocês podem entrar nesse grupo no WhatsApp. A gente compartilha muitas coisas lá. As gurias compartilham as vitórias delas, as coisas que elas estão... Os frutos que elas estão colhendo, a Tamiris falou. Estão mesmo, melhores aulas. Eu amo muito. Obrigada, Tamiris. Então vocês podem entrar, quem tá aqui pode entrar lá na comunidade, tá aberta para todo mundo agora, antes era só para as alunas, agora não. E dia 7 e dia 8, sábado e domingo de outubro, a gente tem o curso de conectar com o teu propósito, desperte para o seu propósito. É só vocês virem, preço super bom, acessível, porque eu não quero vender isso para vocês, eu quero que vocês se conectem com essas informações, eu quero que vocês expandam a consciência de vocês. Eu passei por esse processo, foi transformador na minha vida e eu não troco por nada. E eu quero que vocês vivam isso da mesma forma que eu vivi. Karine e Tamiris, bora vamos girar a 10 de perguntas. A Karine e a Tamiris já fazem atendimento, Josi. Tu que não faz, tu pode perguntar tuas dúvidas. Se tiver mais alguém que tem dúvidas também sobre a regressão. Gente, que loucura, né? Tá toda hora eu mexo e mexo aqui o celular. Eu vou postar essa live, tá? Lá no YouTube amanhã. Eu me sinto bem leve depois do atendimento. Sai um peso, né? E trazer clareza para as coisas faz toda a diferença. Mais alguém tem dúvidas, gente, sobre regressão? Sobre os atendimentos? Quantas sessões são? Quantas tu quiser, Josi. A partir de 2 sessões, tu pode fazer um pacote. O pacote tem um valor bem abaixo do valor da sessão individual. O ideal, eu sempre falo, é pelo menos 3. Mas tem pessoas que vão muito bem com 2 sessões por mês. Vão muito bem, assim, que não precisam da terceira, sabe? Agora já tem outras pacientes que eu atendo 4 ou 5 vezes por mês. Então depende muito, mas o ideal, bom mesmo assim, é 3. Mas aí depois, se não dá 3, faz 2, né? Aos pouquinhos a gente chega lá. Tem uma coisa que eu até vou falar, agora me veio, que muitas pessoas que fazem os meus cursos me falam. Até essa semana retrasada, eu recebi uma mensagem assim,
que ela falou assim, Déia, eu tô fazendo tudo dos cursos, eu faço as perguntas, eu faço isso, eu faço os exercícios, mas minha vida não tá mudando. Mas essa mesma pessoa já veio 3 vezes me perguntar sobre a terapia e não fechou. E uma coisa que eu sempre falo é, vocês vão fazer os cursos é base, tá? Porque vocês vão aprender muita coisa. Tem alguns que são cursos práticos, outros são teóricos, mas é a base. Dali vocês vão tirar muito conhecimento. Só que só conhecimento não basta. A gente precisa colocar em prática. E às vezes, fazer o que se requer, né? Fazer o que a tua mente, o que a tua consciência, o que teu espírito, tua intuição estão te pedindo para fazer, faz toda a diferença para que você ande. E aí talvez a intuição dela tá dizendo assim, vai lá e faz atendimento, vai lá e faz que vai mudar a tua vida, vai girar uma chave. E a pessoa não consegue se permitir a dar o próximo passo. Mas aí ela reclama que nada tá acontecendo. Mas como que vai acontecer alguma coisa se ela ficou só no campo do conhecimento? Se ela não ouviu a intuição, se ela não ouviu o eu superior dela, se ela não se movimentou em direção. Gente, movimento tem que acontecer sempre. Senão a gente não precisava de corpo físico. Tem alguém que comentou num vídeo meu esses tempos isso. O movimento acontece de dentro para fora. E não, gente, o movimento não acontece só de dentro para fora, de fora para dentro também. É as duas coisas. Senão a gente não precisava de corpo físico. Senão a gente era só uma mente dentro de um potinho, assim, e a mente poderia interagir com tudo, poderia aprender sozinha. A gente tem um corpo físico porque a gente precisa dele para aprendizado. Senão não faria sentido ter um corpo físico. Vocês entendem isso? Precisa de movimento fora. Agora é a terapia que eu tenho que fazer, então eu vou fazer a terapia. Agora é os cursos que eu tenho que fazer, então eu vou fazer os cursos. Agora é um trabalho novo que eu tenho que me propor, então eu vou fazer um trabalho novo. Tem que ter movimento fora, não adianta ficar só na teoria, ficar só assistindo videozinho no TikTok, não adianta, não é assim que funciona. Déia, teve uma vez que na regressão eu senti algo muito forte, não foi exatamente a visão de algo e só o sentimento, é comum isso, não entendi, Karina, desculpa. Boa noite, cheguei agora, primeira vez aqui, seja bem-vindo, Diego. Estamos falando sobre regressão hoje. Eu era muito assim, me enchia de conhecimento, não fazia nada com ele. E aí não faz, Rafael, não dá, tem que ter movimento, tem que ir em diante, sabe? E teve um momento também, acho que foi 2021, 2022, que eu falei assim pra mim, tá, agora eu vou parar de fazer os cursos um pouco, porque eu tava fazendo muita formação. E eu senti que eu travei. Que eu parei, porque não é só botar em ação também, é tudo junto, tem que continuar absorvendo conhecimento, tem que continuar indo em direção ao que quer, tem que fazer, o movimento é sempre movimento. Tem uma coisa que eu ensinei no último curso, no que a gente fez esse mês, que é o universo, ele é cíclico e além de cíclico, nada nunca está parado. O universo, ele é movimento e ele gosta de movimento. Quando tu estiver parada, tu pode ter certeza que vai travar tudo. Não dá pra ficar parado, não é que a gente não possa descansar, mas o movimento tem que estar sempre acontecendo. Principalmente colocando energia no que a gente quer. No que a gente quer de fato, tá? Não adianta colocar energia em 1000 coisas. Tem alguém... lembrei, tem uma paciente minha que ela trabalha, tipo, nos 6 trabalhos. E aí ela veio num atendimento, ela falou, Déia, eu não consigo dar foco em nada. Eu, sim, a tua energia tá totalmente dividida. Tu tem que escolher uma ou no máximo 2 coisas para dar foco, senão não vai. Lembra uma regressão que eu tive somente aquele sentimento de aperto nos pulsos? Ai, Karina, não sei se eu me lembro. Gurias, são tantas. É tanta coisa que eu vejo, que eu atendo, tantas memórias. Às vezes eu me lembro, às vezes não. Acho que eu não lembro. Sentimento de aperto nos pulsos. Eu lembro de alguma coisa, assim, mais ou menos, mas não lembro muito. Perdão. Bom, gente, vocês têm mais dúvidas? Karina, pode descrever se tu te sentir à vontade de descrever aí pra eu me lembrar. Daí eu te fiz uma pergunta, tá lá em cima. Desculpa, Josi, perdão. Vamos ver onde é que tá a tua pergunta. Daí eu sinto uma certa resistência quanto à terapia.
Sim, mesmo sabendo que eu preciso é normal. Isso é assim, ó, Josi. O que acontece? Toda vez que a gente vai pra terapia, uma parte nossa morre. A gente, pelo menos na minha, tá? Não sei com os outros terapeutas. Quando tu vem pra uma sessão comigo, tu não vai sair do mesmo jeito que tu entrou no atendimento. Uma parte tua vai deixar de ser como ela é. E de alguma forma, o teu corpo, a tua mente, a tua consciência sabe que algo vai mudar. E ela não quer, principalmente a tua mente, ela não quer fazer esse movimento de mudança. Ela quer continuar do jeito que ela tá, porque pra ela, pra tua mente, mudar significa morrer. Porque ela realmente vai, uma parte dela vai morrer, ela vai deixar de ser como ela é. Então por isso que muita gente resiste à terapia. E eu vou dizer mais, tem uma coisa que acontece muito nos primeiros atendimentos. Muito, com quase 100% das pessoas que eu atendo. A pessoa vem pra terapia, faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro atendimento e algo muito ruim acontece na vida dela. Algo muito ruim acontece com a família, algo muito ruim, enfim, alguma coisa muito ruim acontece. Porque é o teu subconsciente tentando bloquear o teu processo de evolução. É a tua mente te dizendo que daqui ela não quer passar. Então, vou pegar um exemplo. Uma paciente minha veio, a gente estava trabalhando questões dela com a mãe dela e com a avó dela. E a avó dela já é bem idosa, precisa de cuidados, assim. E como foi? Aí no terceiro atendimento, a avó dela foi parar no hospital. Só que o que a gente estava mexendo? A gente estava mexendo exatamente nesse apego que ela tinha com a avó e com a mãe, que não conseguia desapegar. E aí eu falei pra ela, olha, eu vou te explicar uma coisa e tu vê o que tu sente. É muito comum que as coisas comecem a mudar quando a gente começa a mexer nos atendimentos. Agora, tu que precisa ver se tu quer continuar e superar isso ou se tu quer ficar onde tu tá, porque vai acontecer várias coisas, vão acontecer várias coisas na tua volta pra te fazer desistir. E aí ela continuou, a gente tá nos atendimentos até hoje. Teve outra paciente minha também, que a gente começou a trabalhar questões da mãe dela, e a mãe dela foi pro hospital, ficou doente, e ela parou os atendimentos. E aí o que aconteceu? A mãe dela faleceu. Porque, gente, a gente acha que a gente não interfere na vida das pessoas, que as pessoas não interferem na nossa, né? Mas existe um campo de energia familiar que é forte. E quando a gente mexe em uma pessoa, mexe nas outras. E aí ela não quis fazer os atendimentos, se desesperou, não voltou realmente. Aí agora, depois de quase um ano, ela voltou para ser minha aluna. Agora ela tá aluna dos cursos, ela não foi direto para regressão, tá voltando aos poucos, mas ela passou por um processo bem doloroso. E eu acredito que esse falecimento da mãe tenha muito a ver com o que a gente estava mexendo. A mãe dela já estava doente, né? Mas às vezes a gente acelera os processos quando a gente transforma as coisas, né? Claro que tudo dentro do que tem que ser, né, gente? A gente não mexe em nada que vai interferir no livre-arbítrio da outra pessoa. Mas no momento que a gente está ressignificando, que a gente tira alguns apegos, vocês já ouviram aquela história de que a pessoa que está no hospital, um vô, uma avó que está ali no hospital, não falece, tá ali do mesmo jeito, em coma às vezes, só no paliativo mesmo, mas não falece de jeito nenhum, que é apego, que ela não tá indo por causa dos familiares. Isso acontece muito. Muitas pessoas ficam e passam do tempo, entre aspas, de ficar vivos aqui por questões de apego à família. Às vezes a filha não quer deixar embora, o filho não quer deixar embora, e a pessoa sente essa energia, tem uma ligação energética. E aí quando a gente mexe, quando a gente muda, quando a gente começa a tirar esses apegos, a outra pessoa sente. Às vezes a gente dá até permissão para a pessoa descansar em paz, né? A pessoa que não está conseguindo descansar. Mas nesse caso, ela não quis continuar. Aí realmente a mãe dela, acho que uns meses depois, faleceu. E hoje em dia ela voltou, mas ela é minha aluna. Ainda não foi direto ao ponto, não foi pra regressão ainda. Mas acontece, gente, a gente vai mexendo na vida das pessoas também. Eu já trouxe vários exemplos pra vocês de coisas que eu levei pra terapia em relação ao meu pai, e meu pai mudou completamente, sem nem nunca ir pra terapia. Porque existe um campo familiar, né? A gente tá mexendo nesse campo quando a gente faz qualquer tipo de terapia. Tá? Mas lembre que nunca é pro mal. Sempre vai acontecer o que precisa acontecer. Às vezes a gente acelera alguns processos. Vamos ver.
Mente filha da mãe. Sim, Josi, ela resiste a tudo, a nossa mente. Senti essa sensação que uma parte de mim morreu depois que passei por um processo. Sim, porque realmente, Priscila, uma parte tua morreu para uma nova renascer. No fundo, esse é o meu medo de interferir na vida de outras pessoas. Mas aí, Josi, vem muita aquela questão da gente se limitar por causa dos outros, né? Da gente não fazer os movimentos que a gente quer fazer na nossa vida, que a gente tem que fazer às vezes por causa dos outros. E aí é uma dependência, isso é um tipo de dependência. Ó, a Priscila até colocou dependência emocional, porque a gente precisa entender que a gente veio com este corpo, com essa mente, desse jeitinho, porque a gente tem um processo para trilhar único, que só a gente pode fazer. A gente não veio colado com ninguém. Tem algumas pessoas que vêm. Então, essas pessoas têm um processo unidas, né? Não é o caso, não é o teu caso, Josi. Tu veio num corpo, numa mente, num espírito pra fazer o teu próprio processo, sozinha. Claro, não sozinha que a gente tem que abrir mão de interagir com as pessoas, de se relacionar, não é nesse sentido, mas prioridade pra ti, né? Tu acima das outras pessoas ao teu redor. Mas depois desse dia... Peraí, que eu senti de falar outra coisa pra Josi. Tem também outra questão, né, Josi? Que é uma coisa que eu aprendi muito também. A gente só consegue ajudar os outros de verdade, servir ao próximo de verdade, seja a nossa família, amigos ou qualquer outra pessoa, quando a gente tá inteiramente na gente. Senão a gente tá ajudando pela metade, a gente não consegue nem nos ajudar, como é que a gente quer ajudar os outros, né? Então, o primeiro lugar é ajudar a gente mesmo e depois a gente começa a ajudar os outros. Mas depois desse dia, eu recebi até uma carta da pessoa que estávamos ressignificando. Ah, sim, lembro desse atendimento, Karina, lembro. Aham, o que tu quer trazer o que tu quer falar sobre ele? Que a gente... Sim, a gente trabalhou uma questão que provavelmente tinha um pacto de uma vida passada da Karina com uma pessoa. E na mesma semana ela recebeu uma carta dessa pessoa querendo uma reconciliação. Foi isso, né, Karina? Gente, é fantástico, tá? É fantástico. Ai, pra mim é a melhor coisa, gente. Assim, ó, se eu pudesse ficar só nas terapias, eu ficava só nas terapias. Eu nem vinha gravar vídeo. Ai, que horror. Não me entendam mal, eu gosto de estar aqui falando também, mas a terapia pra mim na verdade a terapia é minha zona de conforto, né? Porque eu faço muito bem, saindo um pouco da minha humildade, mas eu atendo muito bem e a gente gosta de ficar na zona de conforto, né? Mas eu adoro, gente, porque vejo a transformação a cada atendimento. As coisas mudam de um dia pro outro, é transformador. Se é comum ter a sensação e não a visão. É isso mesmo. Sim, é comum, porque cada pessoa vai vivenciar de algum jeito. Às vezes a gente não acessa a memória em si, mas a gente entende o que... Porque assim, ó, muitas vezes a gente chega numa memória e a pessoa não consegue falar, não consegue ver. O que eu entendo nesses casos? Se eu consigo ressignificar sem a pessoa ver a memória, eu ressignifico. Claro, ali a Karina entendeu. A gente consegue entender a situação. Por exemplo, a Karina entendeu que tinha alguma coisa relacionada a essa pessoa que era de uma vida passada. Isso foi entendido, a gente só não viu a memória de fato, porque ela não conseguiu acessar. Mas tá tudo bem, também era final do atendimento, às vezes, para aquele atendimento ser realmente efetivo, como a gente não tem muito tempo, é uma hora e pouquinho, eu ressignifico a história sem a pessoa enxergar. Mas ressignifica igual porque ela entendeu o que era. É isso, Karina? Você conseguiu sentir e ver uma aliança no meu passado? Sim, era um laço, né? Que estava simbolizando um laço entre vocês. Só pelo curso já pude perceber que és boa no que faz. Obrigada, Josi. Acho que tudo que a gente faz com coração, gente, a gente se torna bom, sabe? Tudo que a gente faz por livre e espontânea vontade, porque a gente quer fazer aquilo, porque a gente ama fazer aquilo, só pode dar bom, não tem como dar ruim. E fez tanta mudança que a pessoa me mandou uma carta. Sim, porque aí a gente volta ao que a gente já falou no início da live hoje, que quando a gente muda a energia,
tudo à nossa volta muda. Por isso que é tão profundo. A gente não está tratando só o nível mental, a gente está tratando o nível energético, espiritual e emocional. E não só da gente, mas de todas as pessoas relacionadas a isso, né? Já teve live sobre karma que eu falei aqui. Quando a gente libera um karma que tem a ver com alguma pessoa lá de um passado, seja em outro corpo, em outra encarnação, a gente desfaz aquilo, nem a pessoa sente mais, já foi, deu perdão, a pessoa já, porque uma parte da consciência da pessoa tá ali com a gente, né, naquela memória. É com o coração assim, meu chakra diz isso. Teu chakra fala com a minha voz, né, Josi? E a pessoa nem imagina. A pessoa nem imagina que falo dela na terapia. Sim, essa também é a parte boa, né? A gente ressignifica as coisas sem entrar em conflito. A pessoa nem precisa saber que tu tá levando ela pra terapia. Muito bom. Eu acho que eu botei muito próximo aqui, daí toda vez que eu mexo, movimenta o vídeo. Guria, vocês têm mais dúvidas? Foi surreal, foi, Karina, mas isso acontece muito, isso é muito frequente, tá, gente? Muito mesmo, da gente ressignificar e a outra pessoa vir falar com a gente, acontecer uma mudança forte na vida da outra pessoa, porque a gente tá mexendo na energia, né? No campo energético. Vocês têm dúvidas, gente, ou não? Ó, agora o computador tá aqui, bem querido, ligado, não se desligou mais. Recomendo para todos. Muito obrigada, Karina. E eu estou aberta para atender vocês. Poucos horários, tá? Pro mês de outubro, mas ainda tem alguns horários disponíveis. E quem não quer ainda fazer regressão, quer começar por baixo, vem pro curso nesse final de semana. Nesse não, no outro tem curso, dia 7 e 8. E aí a gente vai falar de propósito, não só falar, né, porque o curso é todo prático, tá, gente, não é teórico. É todo através de exercícios, relaxamentos, meditações. A gente vai fazer quebra de contrato, de alma, que é fantástico, assim, ó, deixa pra trás tudo que tem que ficar pra trás. Segue a vida livre, leve e solta. Eu estou saindo da live na certeza de que a terapia tem que ser logo. E essa nem era a minha intenção, gente. A minha intenção era só trazer vocês para a importância de se conectar com o propósito e como a regressão pode ajudar vocês nessa conexão. Gostei do formato em live. Pois então, o único problema do formato em live é que quando eu vou passar para o YouTube, fica o vídeo assim, né? E aí no YouTube é legal o vídeo ser assim, por isso que eu tenho feito as aulas. Mas vamos pensar, eu posso abrir a aula, eu posso abrir aqui, a gente vê uma forma que fique bom para todo mundo. Então tá, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Gostei de conhecer novas pessoas que eu não conheço ainda. Sintam-se à vontade para clicar no link da bio e entrar lá no nosso grupo, tá? É um grupo onde a gente interage bastante, a gente se motiva bastante, a gente compartilha bastante nossos aprendizados, então vocês vão estar com uma galera bem legal. Às vezes a gente tem essa dificuldade de se conectar com pessoas que estão no mesmo propósito que a gente, no mesmo ritmo, na mesma visão, que entendem de coisas que a gente entende, então é só entrar lá no grupo, tá? Vi um vídeo hoje seu sobre o signo escorpião que não deixou preocupada. Pode existir, tá, Josi? É bem comum mesmo. Então tá, gente, boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. E nos vemos quinta-feira, tem Mahalila, tá? Quem quiser jogar, venha. Beijo pra vocês. Boa noite.